Há 150 anos chegavam os imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul. Muitas famílias vieram morar na encosta superior do nordeste do estado. Com sua força de trabalho, aliada às demais culturas que já haviam migrado, como os poloneses, e ao esforço nativo, estabeleceram comunidades alicerçadas na fé, buscando na religiosidade popular a força para a sua jornada. Isto, na minha opinião, é uma questão fundamental que nós não podemos esquecer. Por quê? Porque as expressões de religiosidade popular, elas manifestam uma identidade. Elas estão sempre ligadas a ritualidades locais e ajudam, a dispor a comunidade à celebração dos sacramentos, das festas do Divino Espírito Santo, as romarias, as novenas, os terços nas famílias, os grupos de família que se reúnem para o terço, para a leitura orante da palavra, as procissões, quantas procissões, o modo de fazer a procissão, não só a procissão, as festas populares que todos os domingos reúnem milhares de pessoas em todo o território da diocese, o modo de celebrar Corpus Christi e assim outros exemplos, E há também uma ligação na toda a criação de capelas, de igrejas, etc., capitéis espalhados pelo interior, todos abriram caminho para a produção de representações artísticas, pequenas esculturas, pequenos quadros pintados, etc., que podem ser visitados ainda hoje em todas as igrejas da região. Diz a Constituição Sacrosanctum Concilium do Vaticano II, entre as mais nobres atividades do espírito humano estão, de pleno direito, as belas artes e muito especialmente a arte religiosa e o seu mais alto cimo, que é a arte sacra. Elas tendem, por natureza, a exprimir, de algum modo, nas obras saídas das mãos do homem, a infinita beleza de Deus e estarão mais orientadas para o louvor e a glória de Deus se não tiverem outro fim, senão o de conduzir piamente e o mais eficazmente possível, através das suas obras, o espírito do homem até Deus. É esta a razão porque a Santa Mãe Igreja sempre amou as belas artes. Historicamente, a Igreja Católica na Serra Gaúcha sempre procurou dar a Deus o melhor, também na arquitetura e na arte sacra. A indústria sacra, a arte sacra do Zambelli e das pinturas, da arquitetura, das capelas, ela é uma riqueza grandíssima. É uma marca que não existe fundação da colônia, da imigração, sem a fundação da capela e da presença da arquitetura religiosa como lugar de encontro. Alguns desses escultores se tornaram famosos, como o Bruno Segalla, como Godard e Stangerlin. Então, a fé criou um clima favorável para se criassem esses espaços para onde as pessoas se encontrassem, podendo admirar a beleza da realidade criada pelos artistas lá. Esta imagem aqui, construída pelo artista Stangerlin em 1885, foi trazida em peregrinação de Caxias, aqui pela linha Palmeira, de Caxias do Sul, passando aqui, a linha Palmeira começa aqui na metade, mais ou menos, do caminho entre Caxias e Caravaggio, trouxeram a pé, o que, quando chegou aqui na capela, foi recebida com grande homenagens e devoção dos nossos povos habitantes daqui e da região. E o que os unia era a religião, a integração religiosa feita pela capela, pelos padroeiros que eles traziam da Itália, cada capela com o seu padroeiro, foram fundamentais para essa integração e, mais que integração, essa identidade cultural coletiva que foi criada pela imigração. É um lugar de encontro, não só eclesial, religioso, espiritual, de fé, mas também social, de criarem suas regras, suas capelas, a autoajuda, que era fundamental. Eles tinham um sistema de autoajudar-se na questão da saúde, dos problemas de uma família serem problemas da coletividade. Então, isso passava pela motivação
do aglomerado ao entorno de uma capela, em torno de uma edificação que representava a sua fé. O que é importante é que ao longo dos 150 anos sempre houve um processo de adaptação da cultura aos momentos históricos que eram enfrentados, né? Então, se há uma cultura inicial, toda ela desenvolvida num ambiente rural, de comunidades rurais, que todo mundo vivia da agricultura, no momento seguinte, há o desenvolvimento industrial, e esse desenvolvimento industrial provoca uma nova dimensão na produção cultural e também uma nova dimensão nas manifestações da fé. Sem dúvidas, nós poderíamos contar a história dos 90 anos da Diocese também a partir da perspectiva celebrativa, litúrgica, sacramental. Inclusive anterior aos 90 anos, naturalmente, né? Porque se existe comunidade cristã, existe uma comunidade que se reúne para a oração. Inclusive, sabemos antes de paróquias estruturadas, né? Nunca começa por isso, né? Sempre existem ali cristãos, né? Batizados, homens e mulheres de fé, que iniciam um caminho juntos e celebram a sua fé juntos. Então, desde os primeiros capitéis da oração em família, da oração que reunia as diversas famílias, até a estruturação daquilo que nós chamamos de uma comunidade, uma paróquia e depois a diocese. Esta igreja aqui, por exemplo, não teria sido erguida se não fosse num período em que já se dominasse, já haveria domínio de técnicas arquitetônicas e artísticas, etc., que não havia no período da migração italiana. A própria catedral da diocese, que foi construída antes mesmo da criação da diocese, ela foi com elementos mais simples, né, com base na prática do que na técnica da construção. E tanto se houve a preocupação, né, com construir uma igreja firme, que o projeto da torre da igreja não foi construído na época, né, que foi construída a igreja da catedral. Ela só foi erguida agora com o desenho original, há alguns anos atrás, né? Uma riqueza que começa pelos espaços sagrados, pelas nossas igrejas, que elas são sim para nós um símbolo desse arco histórico, desde as primeiras igrejas de madeira até as nossas comunidades modernas, né, nos nossos bairros. A igreja em uma comunidade, em um bairro, no centro de uma cidade, ela é muito mais do que um espaço funcional, que serve para a gente se reunir e rezar. São verdadeiros espaços sagrados onde a comunidade reconhece a sua história, a sua fé, a sua identidade e é educada também pelo espaço. Quantos dos nossos municípios têm na sua igreja matriz, por exemplo, o seu maior símbolo? A cultura regional aliada à arte sacra contribuiu não só com a catequese dos católicos, mas com a organização social e com a educação do povo de Deus. O talian, língua falada pelos italianos que migraram do Vêneto, foi a marca da construção de muitas capelas e igrejas em nossa diocese. Mas não só a língua, também os jogos populares ajudaram a criar um ambiente de vida comunitária. Na realidade, o talian, como diz um professor da Universidade de Padova, que esteve aqui nos visitando, é uma nova língua neolatina. Assim como o italiano é uma língua, o português, o italiano é outra língua, porque ele é feito pela combinação de diversos dialetos vindos da Itália com o português. Então foi uma língua que foi construída aqui pelos imigrantes italianos e hoje é patrimônio nacional, que está sendo valorizado, posto, né, em circulação, etc. Né? E também, né, nesse papel a igreja foi importante, né, com as homilias do clero, né, com as canções religiosas cantadas
na língua trazida da Itália, né? Então esse é um tesouro cultural construído pela imigração italiana e que hoje está incorporado ao patrimônio nacional da cultura. A presença da igreja, da sua arte, arte visual, arquitetônica, e também na escrita muito forte, muitos jornais comunitários, regionais, de capelas, de igrejas, aliás, fortaleceram a formação dessa história. O Dom José Baré teve que enfrentar, durante o período da guerra, logo na década seguinte, que ele assumiu o bispado, toda uma política nacional de repressão dos imigrantes, né, da cultura dos imigrantes. Foi proibido falar italiano, como foi proibido também falar o alemão, né, em outras regiões. Então isso mudou muita coisa. Os padres não podiam mais fazer sermão em italiano, não podiam mais cantar música religiosa em italiano, como cantavam até aquele momento, e também canções populares. Aí o Dom José Baré, para que não se perdesse a tradição do canto, ele traduziu para o português canções populares, canções religiosas, etc., para que a música, a sonoridade da música permanecesse. Né? E daí, dessas posições do Dom José Baré, que nasceu a ideia de um monumento ao imigrante, que é outro sinal de conciliação, de aproximação. Quer dizer, o imigrante também faz parte da nacionalidade. Então, o Dom José Baré teve um papel político, digamos assim, fundamental. Eu diria que hoje existem esforços muito grandes de preservação dessa cultura na nossa região. Todas as cidades que têm identidade com isso procuram manter vivo as tradições. Mas outro elemento importante construído dentro da tradição dos imigrantes foi no campo da literatura. A criação do personagem Nanetto Pipetta em língua italiana por um frade capuchinho. Um italiano nascido na Itália, mas que veio para o Brasil. Quer dizer, o Nanetto é um imigrante. E a coisa foi indo, assinaturas dispararam, né? Então o pessoal ficava preocupado qual é a próxima do Nanetto. O Nanetto personifica o italiano no primeiro estágio. Ingênuo, esperto, com olho no dinheiro e bem criativo. Lamentavelmente, lá pelo Estado Superior, Frei José de Bento Gonçalves disse em bom italiano: "É hora de finirla com o Nanetto", que ele achava que era bobagem. Então o Frei Paulino disse: "Vamos matar Nanetto, mas vai morrer sem extremunção." E se afogou no Rio das Antas. Aí depois, na recapitulação, acharam que ele não tinha morrido no Rio das Antas, que estava vivo e tal. Então houve a segunda história dele. Uma história que marcou a região inteira. Né? Todos, inclusive, ajudou a consolidar o talhar. Mas realmente a inspiração inicial que era boa, porque além das aventuras do Nanetto, tinha toda a cultura do tipo pinhão, que era uma fruta daqui, era algo daqui, mas que eles não conheciam. Então, Nanetto fala dos pinhões cozinhados, do chimarrão, e tanta coisa assim. Nas páginas do Nanetto vinham todos os elementos culturais. E esses foram ajudando a crescer no jornal com a comunidade. Depois, com a criação da universidade, aí surgiu um outro grupo de poetas, no grupo chamado Matrícula. E, curiosamente, todos os poetas integrantes do grupo tinham estudado no seminário Aparecida.
Trazida da Itália, a devoção a Nossa Senhora de Caravaggio é marca registrada na Diocese de Caxias do Sul. As romarias diocesanas iniciaram em 1879, portanto, há 145 anos. E há 65 anos, em 1959, o Papa São João XXIII declarou a Madonna de Caravaggio como padroeira da Diocese de Caxias do Sul. Caravaggio, ela nasce numa comunidade rural que era típico de todas as comunidades italianas, e ela vem de uma devoção contida em relação ao plantio, à questão da terra, à questão das colheitas, né? E ela acaba se expandindo em relação a toda a colônia italiana, não só a Farroupilha, no caso, que depois vai ser, a Farroupilha fazia parte da colônia Caxias, né? Mas ela vai se expandir praticamente em todas as colônias, e ela vira um local de fervor, né? Onde a fé é alimentada, onde as solicitações são atendidas, né? E a partir disso, então, ela é aquela que vai cuidar da sua família, né? Ela vai dar as dicas, as indicações para aquilo que nós, como serventes desta festa das bodas de Caná, precisamos fazer. E não é diferente nesses 90 anos da história da Diocese de Caxias do Sul, onde ela sempre esteve presente. Basta a gente olhar as declarações de Dom José Barea, de Dom Benedito Zorzi, de Dom Paulo Moreto, de Dom Alessandro Ruffinoni, e agora mesmo do atual bispo Dom José Gislon. Por quê? Porque ela é a imagem da igreja. Maria é modelo e imagem da igreja nesse sentido, pois ela também é peregrina, que caminha conosco, mas que já alcançou aquilo que um dia nós almejamos alcançar, que é a plenitude do reino dos céus. E nós vamos ver que isso até hoje, né? A frequência Caravaggio, ela é fundamental, e ela tem a ver realmente com essa estrutura da igreja, com os santos, né? Com as devoções, com a questão principalmente da terra, né? Então eu diria que a ruralidade, né? O conceito de ruralidade, a questão da italianidade, a questão do próprio catolicismo, integrados, fazem com que essa santa tenha sempre muita procura, e ela vem desse fervor. As crianças ficavam doentes, e eu lembro de uma irmã minha que ficou doente. Eu fiquei em Caxias na casa dos tios, e eles saíram de madrugada caminhando com as crianças doentes no colo para trazerem até aqui Caravaggio. Então esta cena eu recordo assim com muita emoção, porque você imagina o pai, a mãe, meus tios trazendo os pequeninos, né, no colo, nos ombros de Caxias, caminhando até aqui em Caravaggio. Então é uma expressão que a gente tem no nosso DNA desde a infância, a devoção e as romarias a Caravaggio, tanto a votiva, nessa expressão do agradecimento pelo trabalho, pelos frutos colhidos, pelo bom tempo, e assim como também os pedidos de saúde, sobretudo quando os pequeninos ficavam doentes e parecia que não tinha mais cura, né? O exemplo da Romaria de Caravaggio se insere aqui, é o que significa caminhar, né, das cidades que estão em torno ao santuário, caminhar até o santuário, tocar a imagem, acender uma vela, beber ou levar para casa a água do santuário. São coisas que são realizadas também a partir de uma identidade que foi construída ao longo dessa história. Comunidades históricas formadas a partir da dedicação de tantas pessoas foram e continuam sendo lugar de iniciação cristã de tantas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Das mãos cheias de calo de quem carregou pedras e tijolos, as grandes celebrações dos padroeiros e dos sacramentos da igreja, muita vida foi e continua sendo doada pelo reino de Deus. Os primeiros tijolos o meu irmão que trouxeram, mas já tinha todo o alicerce feito quando... E eu comecei, por exemplo, a fazer aqueles tijolos. Eu comecei, tinha 13 anos, que trabalhava na olaria. Eu acredito que aqui ou lá, qualquer comunidade da diocese, qualquer paróquia, qualquer instituto, qualquer movimento deve ter esse mesmo espírito de comunhão, espírito agora de sinodalidade e um espírito de esperança. A nossa diocese não pode terminar, depois de tanto sacrifício, de tanta oração,
de tanta gente que colabora. Nós não podemos jogar fora tudo isso. Agora é hora de valorizar, de manter as coisas funcionando e, mais do que tudo, o essencial em primeiro lugar, que é o amor, que é a palavra de Deus, que é a comunhão. E assim, a Diocese de Caxias do Sul segue a sua história. São 90 anos de sua criação, mas a sua gestação foi mais antiga. Podemos dizer que o seu gene veio com os imigrantes que aqui chegaram e puderam, aliados às demais culturas, construir a sua vida de fé. E assim nasceu, do protagonismo deste povo, a história da Diocese, que hoje continua, nas suas 9 décadas, cuidando de tanta gente e promovendo a vida também a partir da cultura e da arte.